Olá pessoal, aqui é a Celcina do Uma Janela Secreta e hoje eu vim gravar uma vídeo resenha de um livro que eu li esse ano e que eu simplesmente adorei, que é na verdade um clássico, Caninos Brancos, do Jack London. Esse livro aqui eu falei ele nas minhas escolhas do Desafio Literário de 2015 e eu até tinha comentado que eu estava um pouco com medo dessa leitura porque eu tenho uma experiênciazinha com Jack London e eu sei o quanto ele pode ser brutal com seus personagens, eles sofrem bastante. E realmente, eu chorei um pouco nesse livro, eu chorei de tristeza, eu chorei de raiva, de revolta, e por fim eu chorei de alívio, de felicidade. É um livro muito bom, eu gostei bastante dele, eu gostei dele do início ao fim, e cada vez eu estava mais empolgada com a leitura, cada dia eu estava mais envolvida com a história de Caninos Brancos. Esse livro aqui, ele é um clássico que saiu pela editora Penguin Companhia. Eu acho que essa editora aqui é a melhor, pelo menos de todos os clássicos que eu já li de outras edições. Dessa edição aqui, ela é a tradução, que sai com a tradução muito superior à das outras que eu já vi. E a edição dela também eu acho muito bonita, né? Apesar do livro não ter orelhas, eu acho muito bonita e eu até gosto dela desse jeito, sem orelhas. Eu acho que tem um certo charme essas edições da Penguin. E Caninos Brancos, esse livro ele é dividido em 5 partes, onde a gente vai acompanhar a história de Caninos Brancos. Mas inicialmente, na primeira parte, se passa num lugar muito frio, um lugar com gelo, parece que é um lugar no norte dos Estados Unidos, eu não sei bem. E a gente começa a acompanhar 2 homens numa expedição, né, que estão sendo puxados por cachorros na neve. E esses homens estão sendo observados por uma matilha. E pouco a pouco esses lobos eles estão fechando o cerco. Então, a cada noite um cachorro começa a sumir. Então, de repente, a história pula pro ponto de vista da loba, de uma loba dessa matilha, só que na verdade ela não é bem uma loba, ela é uma mistura de cachorro com lobo. Então a gente vai acompanhar a história agora pelos olhos dessa loba, até que de repente essa loba dá cria e aí a gente começa a acompanhar a história de um dos filhotes dela, que é o Caninos Brancos, que é na verdade um lobinho, que aos poucos foi domesticado no caso, né? Começou a viver com os humanos. E assim, o Jack London, ele tem uma forma de narração assim, sabe? Que mexe muito comigo, as suas descrições são tão assim impecáveis, não só nos cenários, mas também em questão de sentimento, de personalidade, são muito bem trabalhados com ele, mas não de uma forma que eu já vi em outros clássicos, assim, não daquela forma maçante, ou assim, com aquela escrita muito rebuscada, ou até como eu ouvi falar do que aconteceu comigo no primeiro livro da Jane Austen que eu li, que eu acabei me perdendo no meio de tantos personagens e tal. Não, eu acho o Jack London assim, um pouco mais tranquilo em relação a outros clássicos. E assim, quem gosta de leituras assim, que no caso o foco aqui é um animal, e pretende ler um clássico, eu sugiro que comece com os livros do Jack London, que eu acho assim espetaculares. Então, a gente vai acompanhar o Caninos Brancos. Ele passa a viver numa aldeia de índios, porque a mãe dele, como ele ainda é muito filhote, ele segue o instinto dele, então ele vai seguir a mãe dele. E a mãe dele, ela era uma cachorra do irmão de um desses índios dessa aldeia, então ela vai acabar seguindo, o instinto dela é mais forte, então ela vai acabar passar a viver na aldeia. E Caninos Brancos segue a mãe, né, obviamente. Umas coisas que o autor focou bastante é na inteligência do Caninos Brancos, como ele aprende rápido as lições, o seu raciocínio é muito rápido, e ele é forçado a se adaptar em todas as condições, então ele é extremamente adaptável. Logo quando ele chega nessa aldeia, ele sofre bastante para poder aprender algumas coisas, e logo ele é rejeitado pelos outros filhotes, né, de cachorros,
porque ele é o desconhecido e o desconhecido causa medo, né? Então os outros cachorros começam a persegui-lo. Então ele se vê constantemente em brigas. Então se ele não aprendesse logo a se defender, a ser melhor do que os outros, a ser mais rápido e a atacar primeiro, ele não sobreviveria. Então, assim, o autor vai sempre focando nesse negócio do Caninos Brancos ele ser muito adaptável e graças a isso que ele sobreviveu a tantos maus tratos, porque ele é muito maltratado. É um pouco sofrido esse livro. Eu acho que os clássicos eles são mais fortes nessa questão de despertar sentimentos, de nos fazer entregar completamente a leitura, e foi isso que aconteceu comigo. Parecia que eu tava, Parecia que eu tava na cabeça de Caninos Brancos, já que o livro é narrado pelo ponto de vista dele. Não é narrado por Caninos Brancos, mas pelo ponto de vista dele. É uma narração feita em terceira pessoa e volta e meia ele faz referências assim. Caninos Brancos pensou, mas não como se ele tivesse uma consciência humana, mas ele soube associar que o riso era uma coisa ruim pra ele. Ele começou a sentir um tipo de vergonha. Era mais ou menos assim, né? Então, o Caninos Brancos, ele de fato ele sentia vergonha com o riso. Ele começou a ver os homens como deuses. A partir do momento que ele viu os homens fazendo fogo. E ele ficou, nasceu modo, admirado com essa façanha dos homens. E ele tinha um instinto muito forte, né? Já que ele já foi morar na aldeia, ele não conseguia abandonar esse instinto de abandonar a aldeia, né? Ele não conseguia abandonar isso aí. Outra parte da história, Caninos Brancos ele vai passar por outro dono, que é o odioso Bello Smith, que os sujeitinhos... Ai, eu passei muita raiva com ele. Ele é muito malvado, sabe? E Caninos Brancos o odiou desde o primeiro instante que bateu os olhos nele. E o Bello Smith, ele vai fazer muita coisa ruim com Caninos Brancos. Ele que vai ser responsável por grande parte do ódio que Caninos Brancos vai carregar, né, dentro de si. Como o autor mesmo falou, Caninos Brancos ele era um barro maleável que aos poucos foi sendo moldado para seguir o caminho do ódio. Então ele passou a odiar tudo, a todos, até que aparece como ele é chamado, o Deus Bondoso, que é o Weedon Scott, se eu não me engano. Que ele vai tentar moldar Caninos Brancos, vai ser moldado novamente, só que dessa vez à base com muita paciência e compaixão. É um livro muito legal, eu achei muito bonito também. É um clássico gostoso de ler. Eu gosto de clássicos, não pena eu não poder ler tantos clássicos. Eu demorei cerca de uns 5 dias para poder ler esse livro, não por ele ser maçante nem nada, mas porque eu já disse em outro vídeo que eu prefiro ler os clássicos mais devagar, e como o livro é dividido em 5 partes, eu meio que li cada parte em um dia. Então, gente, esse é um livro, assim, super recomendado. Eu acho uma leitura espetacular, eu sou muito fã do Jack London. Então tá aí, tem resenha escrita desse livro no blog também, quem quiser saber um pouco mais do livro. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijinho pra todo mundo que tá assistindo o vídeo e até o próximo vídeo do blog. Tchau!